Mateus vai dizer no capítulo 11 e no verso 2 que João Batista está no cárcere, preso. Nossa, mas eu pensei que o evangelho era só festa, era só bênção. Não necessariamente. Muitas das vezes a gente vai se ver preso em muitas situações, em algumas coisas, até por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E João simplesmente está preso, porque ousou denunciar alguma coisa que não estava correto do ponto de vista da lei de Moisés naquela época. Herodias se divorcia do seu marido Filipe e acaba casando com seu cunhado Herodes, e João Batista vai denunciar isso, vai dizer: Herodes, não é lícito que você tenha a esposa do seu irmão. Mas Herodes o respeitava, mas mesmo assim, por conta disso, João acaba sendo aprisionado. E lá da prisão, aquele mesmo João, que você lê lá no começo dos evangelhos, dizendo que ele, com muita convicção, ele vai dizer assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há momentos na vida da gente, irmãos, onde a gente está tão cheio, né? Tão abastecido, cheios da graça de Deus, que as coisas são fáceis, Paulino, da gente crer. Mas, em contrapartida, nós vivemos algumas outras situações ao longo da vida no Evangelho, onde as suas bases elas vão ser colocadas à prova. E aí? E agora, como é que faz para crer? Diante de um testemunho, né, igual a nossa irmã Carla acabou de falar, ou diante de um exame, ou diante de alguma circunstância onde vai mexer um pouco com as nossas estruturas. E olha, não se sinta minimizado porque você tem uma certa dificuldade ou porque em algum momento a sua fé meio que esmoreceu e você ficou na dúvida. E agora, meu Deus, poxa, eu sou ser humano. Deus sabe que nós somos seres humanos. Deus sabe que nós somos falhos. É por isso que quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para as garantias que nós podemos dar para Deus. Ele olha para a cruz, a garantia já está lá. A garantia já está lá, fica tranquilo. É lá na cruz que a cédula que era contra nós foi riscada e cravada lá. Mas João está preso. E essa dificuldade que João está tendo, o período preso, sem uma definição, o que vai ser de mim afinal de contas, eu vou ser liberto, não vou, o que vai ser de mim, o julgamento não acontece. A Bíblia ela não dá a narrativa e nos explica o porquê e o tempo que João está preso aqui. Mas diz que ele estava no cárcere. E no cárcere, João estava atento às coisas que estavam acontecendo. Porque você vai ver a frase dizendo assim: João, ao ouvir no cárcere. A fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Então é importante que todas as vezes que a palavra do Senhor é pregada, nós tenhamos total atenção. Por quê? Porque essa palavra vai passar pelos seus ouvidos e você tem que estar atentos. O versículo mais importante no judaísmo é o ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. João está lá, mas as notícias estão chegando. João está lá, mas as notícias estão chegando. Você de repente está passando por alguma dificuldade, mas saiba que a notícia boa da parte de Deus vai chegar para a sua vida. Mesmo que você se ache esquecido. Não, eu estou aqui esquecendo de mim, ninguém vem nem me visitar. Não, calma. Tem uma mensagem da parte de Deus vindo rumo a você, para fortalecer o seu coração. E a Bíblia diz aqui que João está ouvindo no cárcere. Mas só ouvir não está bom para João. João é um ser humano como eu e você. Mesmo Moisés, um homem que falava com Deus face a face, que já tinha visto os milagres poderosos das 10 pragas do Egito, que viu o mar ser aberto através de um vento oriental, passou pelo meio do mar em seco. Amém ou não amém? Amém. Tem um momento onde ele fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Mesmo Moisés,
Mesmo Abraão, que teve dificuldades para acreditar na promessa, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Amém, Deus, amém. Maravilha. Mas já faz 25 anos isso e até agora nada. Calma, Abraão. A promessa vai se cumprir. Não, mas é que o Eliezer já está aqui comigo, então acho que fica mais fácil. Não, Abraão, sai aqui, olha para o céu, vê as estrelas. Quando ele olha, conseguiu contar? Não, essa é a multidão dos teus filhos e dos teus herdeiros, Abraão. Mas deixa comigo, deixa que eu faço. Mas Abraão, na sua humanidade, nas suas fraquezas, coisas naturais de nós seres humanos, que hoje estamos cheios da graça de Deus pulando no culto, mas podemos chegar na segunda-feira, e aí, irmão, como é que você está? Não estou bem. E faz parte. Sabe por quê? Porque a vereda do justo, eu já preguei isso aqui outro dia, esse mesmo versículo, lembra? Ela é como a luz da aurora, onde você vai, e vai, e vai, até ser dia perfeito. Chamando 2 dos seus discípulos, João resolve enviá-los a Jesus. Vocês vão até lá, e vocês vão fazer uma pergunta para mim. Tá bom? Não tinha WhatsApp na época, não dá para mandar uma mensagem para Jesus. Aí, de repente, ele, olha, vão até lá e eu preciso que vocês me tragam uma informação dele. Eu já estou aqui preso, não sei o que vai ser de mim, mas vão até lá. Quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram, olha, João Batista enviou-nos a perguntar-te. Sim. João precisa, o que João quer saber? O ser humano, João, seu primo, eles eram primos, havia 6 meses só de diferença de idade entre um e outros. João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É forte isso aqui, irmão. Você está vendo João Batista, que diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mandaram uma pergunta para Jesus dizendo, olha, eu estou com dificuldade de acreditar. Eu estou com dificuldade de acreditar por causa que a minha humanidade ela é falha. Eu estou aqui enfrentando lutas e dificuldades e olha, por um momento o meu coração mostrou um pouco de insegurança e eu precisava que você me ajudasse. Como assim, João? Que tipo de ajuda você precisa? Fortalece as raízes do meu coração. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus poderia ter chegado, chamado os discípulos de canto e falado, nossa, mas que papelão, né? Poxa, logo você, João. Esperava isso de qualquer pessoa, mas não de você. Jesus chama os discípulos e fala, olha, vem comigo. Caminha um pouquinho comigo. E versículo 21 vai dizer que na mesma hora, curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Caminha só um pouco com Jesus e deixa Jesus fazer, que você vai ver as coisas começarem a acontecer na minha e na sua vida. Mas é que a gente tem mania de carregar Jesus e a gente quer fazer para que Jesus aprove, e é o contrário. Na minha e na sua vida, nós temos que permitir que Jesus faça e a gente venha receber as bênçãos de Deus que nos alcançam, de acordo com a vontade dele no tempo dele. Verso 22, respondendo então Jesus, disse-lhes, notem que ele diz, João enviou a fazer uma pergunta, és tu aquele mesmo que havia de vir ou esperamos outro? Na mesma hora Jesus não responde, simplesmente sai andando com esses 2 discípulos, cura enfermos, males, espíritos maus, dá vista a muitos cegos, e depois no verso 22 é que você vai ver Jesus respondendo. Só que a resposta já estava em curso, não sei se os irmãos entenderam. A resposta já era aquilo que estava acontecendo. Simplesmente Jesus vai oficializar, agora ele vai dizer, olha, respondendo então Jesus disse-lhes, ide, volta lá, anuncia para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E sabe o que Jesus chamou eu e você? Para nós anunciarmos aquilo que Jesus tem visto, aquilo que Jesus tem falado, e aquilo que nós temos ouvido. Sabe qual é o defeito da igreja do século 21? É que a igreja deixou de anunciar aquilo que Jesus tem feito. Nós temos anunciado um monte de coisa sem necessidade, mas aquilo que o evangelho é primordial, que é exatamente aquilo que Jesus é capaz de fazer,
na vida de todos nós, a gente acaba deixando de falar. Ide anunciai o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anunciam seu evangelho. Relato completo, tá bom? Eu preciso levar isso aí agora até João. Mas como é que eu vou levar isso até João agora? Então vamos entender cada uma dessas situações. Anuncia lá para João o que vocês estão vendo e ouvindo, porque aqueles que tinham dificuldade de enxergar as coisas, Jesus faz agora enxergar. Na minha e na sua vida, muitas das vezes você tem dificuldade de enxergar aquilo que Deus tem feito de maravilha nas suas vidas. A partir de agora você vai começar a enxergar as maravilhas que Deus tem feito. Porque a gente fica muitas das vezes tão no automático que acordar na segunda-feira de manhã acaba sendo mais ruim, porque, poxa, é segunda-feira, aquele dia mais difícil no trabalho, mas você se esquece que o salmista, ele vai dizer que, olha, deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me guardou em segurança. A gente passa a ser cego, irmão, de coisas que Deus faz na vida da gente todos os dias. Os cegos vêm, os coxos andam. Muitas das vezes na minha e na sua vida a gente tem dificuldade em firmar os nossos passos na verdade e a gente fica muitas das vezes cocheando entre dois pensamentos, cocheando no momento eu estou cheio de fé, no outro momento eu estou meio fraco, meio capenga, mas não, o que Jesus está dizendo para mim e para você, que a partir de agora os coxos serão fortalecidos e passarão a andar de acordo com a fé que ele professa. Firma as raízes. Amém, irmãos? Os leprosos também são purificados. Lepra, principalmente no Antigo e no Novo Testamento, estavam sempre associados a algum tipo de enfermidade incurável. Só o milagre de Deus poderia restaurar alguém que fosse leproso. Mas o milagre da cruz é capaz de restaurar a minha e a sua lepra hoje. Muitas das vezes a nossa lepra pode ser falta de fé. Muitas vezes a nossa lepra pode ser falta de harmonia. Muitas vezes a nossa lepra pode ser dificuldade em ter comunhão com alguém. Mas o Senhor Jesus, que é aquele que diz anuncia para João, que cego vai ver, coxo vai andar, terão pessoas que terão a vida transformada e passarão a andar de outra maneira. Sabe o que acontecia com a lepra? A lepra era uma marca que era muito forte no corpo de alguém. E o que Deus vai fazer na minha e na sua vida é colocar uma marca de glória na minha e na sua vida. A marca de transformação. O leproso, ele era identificado de longe. Tanto é que não podia nem ficar entre as pessoas, eles ficavam separados. Quando alguém via, opa, leproso, não pode ficar aqui não. Tem que ficar lá nas cidades de refúgio ou em outros lugares. A partir de agora, com o Senhor Jesus purificando, você vai andar no meio das pessoas e você vai testificar que você era leproso, que você vivia separado das coisas de Deus, mas que agora você está junto e andando e caminhando com as coisas do Senhor. Antes eu não tinha acesso, mas agora eu tenho. Antes eu não podia conviver com as coisas de Deus, mas agora eu posso. Antes eu não via as coisas de Deus acontecer porque eu estava sempre jogado para escanteio, mas agora eu vivo as promessas de Deus acontecendo na minha vida. Eu caminho com Ele. Os surdos ouvem. Hoje nós temos uma grande dificuldade, principalmente nessa parte aqui. Jesus aqui estava curando os surdos mesmo, os físicos, mas hoje nós temos uma dificuldade na igreja, principalmente na igreja atual, das pessoas serem surdas para aquilo que a palavra do Senhor está falando. A palavra vem, fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, entra por um ouvido, sai pelo outro. O que o Senhor quer é que entre por um ouvido, desça ao coração, produza transformação a ponto da vida ser totalmente transformada e a sua boca... Porque o surdo, o mudo, era mudo exatamente porque ele era surdo, ele não ouvia os sons, ele não sabia reproduzir. Então, a partir de agora, os surdos serão transformados, a palavra vai entrar, vai transformar o coração e a minha boca passará a falar aquilo que agrada a Deus.
Por quê? Porque eu estou enchendo o meu vaso de coisas boas, de coisas preciosas da parte de Deus, que estão mudando dentro de mim, e a raiz agora, que está se fortalecendo, nascerá uma planta viçosa, poderosa, com sementes suficientes para onde quer que eu passe, eu transformar a vida daqueles que me ouvem. Sempre entenda isso. Alguém tem que passar por nós e sair melhor do que quando chegou. Porque se passar por nós para sair mais sem fé ainda, se passar por nós para sair mais desanimado ainda, nós estamos falhando em anunciar aquilo que Deus nos deu para anunciar. E há um livro, há um memorial diante de Deus, do qual nós vamos dar conta. Os mortos também ressuscitam. Existem hoje muitos sonhos que estão mortos dentro do coração de muita gente. As pessoas começam no Evangelho cheio de boas intenções, cheio de esperança, cheio de que vai vivenciar coisas grandes e gloriosas. Uns vivenciam que vão pregar bem, outros vivenciam que vão cantar bem, outros querem receber o batismo com o Espírito Santo, outros querem ter dons da parte de Deus, e ao longo do decorrer da vida cristã, algumas coisas elas não vão acontecendo. Sabe o que vai acontecendo com a raiz? Ela vai diminuindo, aí você vai perdendo a esperança. Aí já olha, não, eu nunca vou alcançar aquilo que Deus falou que eu ia alcançar, eu nunca vou ver aquilo que Deus falou que eu ia ver. Parece que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que só os outros recebem, eu não recebo. Dons da parte de Deus eu não consigo ter na minha vida, e entra ano e sai ano, a minha vida não muda. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo que, olha, se você confiar em mim, de que eu sou realmente aquele que era para vir, sou eu mesmo, eu vou ressuscitar muitos sonhos mortos que estão dentro do seu coração. E você pode vivenciar da parte de Deus aquilo que o Senhor tem prometido. E para finalizar, ele diz aqui, aos pobres anunciam o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele iria alcançar pessoas que estavam principalmente sem valor algum. E o Evangelho, ele faz isso. O Evangelho, ele valoriza aquilo que você acha que não tem valor. É aquela pedra preciosa que o Senhor coloca dentro do meio do seu coração e que o inimigo tenta de todo jeito surrupiar essa pedra. Diz um texto da Bíblia, eu não cheguei a anotar agora, mas diz que um homem estava procurando pedras preciosas. E quando ele encontra uma pedra de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra aquela pedra. Exatamente para ter essa alegria de ter aquilo que ele conseguiu conquistar. O Senhor estava procurando pedras preciosas e achou a cada uma delas aqui. E o preço para ser comprado essa pedra preciosa foi colocar Jesus na cruz, para pagar esse preço, porque era muito alto essas pedras preciosas. E a minha e a sua vida, que o inimigo vem e diz para você, olha, você não tem valor nenhum. Não, larga com esse negócio de igreja. Isso é bobeira, que é isso? Hoje você poderia estar lá na sua casa assistindo Fantástico, assistindo Netflix, ou outras coisas. Não, você vai na igreja para quê? Vai ficar sentado lá um pouco. Na verdade, você veio polir a sua pedra. Para ficar brilhando, cada vez mais lindo. Não, cada culto, a pedra ela vem, ela é melhorada, ela vai brilhando, vai ficando cada vez mais brilhante. Por quê? Porque ao chegar naquele dia, o Senhor vai olhar e falar, não, essa é uma pedra realmente de grande valor. Amém, irmãos? Somente até aqui. Vamos ficar de pé nesse momento.